Querido, graça e paz, tudo bem com vocês? Aleluias. Também eu estou mais ou menos bem, porque minha amada está lá em Goiânia, né? Não é fácil não, irmãos. Aí a Raabe que está cuidando de mim. E pense numa cuidadora exigente, né? Mas eu estou sobrevivendo, graças a Deus. Muito bem, então vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Vamos ler os versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se ajuntaram num lugar onde havia um pedaço de campo cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Mas Samá se pôs no meio daquele campo e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Diga: o Senhor operou um grande livramento. Irmãos, lendo esse texto aqui, fala de Samá. E Samá, ele era um dos valentes de Davi. Quando Davi foi perseguido por Saul, né? Davi ficou escondido numa caverna, e Davi discipulou ali 400 homens. E esses homens são conhecidos na Bíblia como os valentes de Davi. Aprenderam tudo com Davi. Aprenderam a servir a Deus, aprenderam a lutar, aprenderam a arte da guerra, aprenderam tudo com Davi. Eram soldados de excelência. E esse grupo de 400, ele era dividido em grupos, tinha vários líderes, só que tinham 3 que se destacavam mais, que eram considerados principais. Dentre esses 3, um deles era esse cidadão aqui chamado Samá. E vendo esse texto que fala de Samá aqui, irmãos, Deus ministrou no meu coração algo aqui, porque o texto fala que os filisteus vieram, e os filisteus eram um povo que guerreava sempre contra Israel, e de repente esses filisteus iam acabar com um campo de lentilha, e ele defendeu esse campo, e colocou aqueles filisteus para correr. E quando a gente vê assim, um homem colocou um grupo de exército para correr, será que um homem é capaz de fazer isso? Esses valentes de Davi eram capazes de fazer isso, porque eles eram discípulos de Davi. Davi que era habilitado em matar gigantes, Davi que era habilitado em destruir exércitos, Davi que era habilitado a lutar contra ursos e leões. E Davi ensina tudo para esses homens. Esses valentes de Davi, tem um que luta com outros gigantes, mata outros gigantes também. Dentre esses valentes de Davi, a Bíblia diz que tem um que lutou com um exército de 800 homens e venceu esse exército. E se a Bíblia diz, irmãos, eu creio. Eu creio. Ele venceu um exército de 800 homens. Como eu não sei, ele venceu, né? Ele venceu, a Bíblia diz que ele venceu. E um desses homens era esse Samá. Por isso, nada do que está escrito aqui, que ele botou esse exército para correr, né? Eles fugiram daquele lugar. Nada disso é algo assim difícil, pelo menos para mim, de acreditar. Porque esse homem, esse Samá, jovem aqui, soldado, ele foi treinado por Davi, né? E eu entendo
que não só nos dias de hoje, mas sempre, Deus quer levantar pessoas assim como Samar. Deus quer levantar uma geração como Samar. Dei até o tema dessa mensagem: seja a geração de Samar, ou seja Samar na sua geração, que nós possamos ser como esse homem era, porque aqui nós aprendemos algumas coisas, irmãos, que, olha, em tempos de crise e oposição, e não é difícil ter tempos assim, não é verdade? Nós estamos sempre vivendo em crise sai de uma, entra noutra. Então, em tempos de crise e oposição, Deus procura pessoas corajosas como Samar, que se posicionem com fé e determinação. Sabe, irmãos, dois grupos de pessoas que Deus não gosta. Sabe quais são esses dois grupos? Primeiro são os covardes. Aonde tem um covarde, Deus faz questão de tirar. O segundo grupo é o dos preguiçosos. Preguiçoso não tem vez com Deus. Não tem vez. Por isso que Salomão orienta: vai ter com a formiga preguiçoso. Observa como é que a formiga trabalha. Então, eu creio que Deus está querendo levantar gente corajosa. Gente que tenha coragem. Gente que se disponha. Como ele se dispôs aqui. Samar, ele era um dos valentes de Davi, e ele mostra aqui ousadia e confiança no Senhor em defender esse campo dos filisteus. Eu creio, irmãos, que Deus quer despertar uma geração comprometida, que enfrenta as batalhas espirituais e protege aquilo que Deus o confiou. Deus tem te confiado alguma coisa? Deus tem te confiado coisas? Então Deus, ele honra quando nós nos posicionamos, quando nós somos corajosos, quando nós não temos medo do que se levanta contra. Sabe do que os demônios se alimentam, irmãos? Sabe do que mais alimenta o demônio, o diabo? O medo. Quando você tem medo, você empodera o diabo. Por isso que a Bíblia está sempre nos orientando a termos coragem, a sermos valentes, a avançarmos, a crermos, a não temermos. Não temam. Quantas vezes Deus chega para alguém e diz: não tema, não temas, não temas. Quantas vezes Deus falou isso para Israel? Não temas. Deus falou isso para quantos homens de Deus na Bíblia? Não temas, eu sou contigo. Então preste atenção, não tenha medo, não temas, o Senhor é contigo. Você crê que o Senhor é com você? A Bíblia diz que o Senhor é conosco. Jesus disse que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Senhor está conosco, irmãos. Nós precisamos crer no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é verdade absoluta para a minha vida. Eu preciso crer no que está escrito. E analisando aqui, irmãos, eu notei aqui algumas características desse Samar. Algumas características que a gente tira desse texto aqui que nós lemos. E que nós deveríamos ter nesse tempo, nessa geração em que nós fazemos parte. A primeira é: Samar, ele não foge diante da adversidade. Ele não foge. Então, preste atenção, nós não devemos fugir diante das adversidades. Eu falei agora há pouco que Deus não gosta de covarde, Deus não gosta de preguiçoso. E o covarde e o preguiçoso, ele é medroso.
Deus não gosta. E quem se posiciona em Deus não foge diante da adversidade. Esse daqui, ó, Samuel 23:11, nós lemos. Depois dele vinha Samar, filho de Egé, o Herarita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. O povo fugia dos filisteus. Ele se posicionou. Preste atenção no que o texto diz. Quando os filisteus chegaram, o povo todo fugiu. Só ficou ele. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele pegou a espada dele e foi para o meio do campo. E disse: cai dentro. Pode vir. E enfrentou. E isso glorificou a Deus. Porque ele não fugiu diante da adversidade, diante do problema, diante daquilo que está nos afrontando, diante daquilo que está a ponto de nos destruir, diante de algo que se levanta na nossa vida, irmãos, que às vezes nós não sabemos como vai ser, mas Deus quer que você se posicione, e Deus quer que você tenha a postura de não fugir. Não fugir. Quem tem que fugir é o diabo. Quem tem que fugir são os demônios. Você e eu, nós não podemos fugir. Nós não podemos. Enquanto todos fugiam, Samar permaneceu firme. Olha, irmãos, em tempos de oposição espiritual e moral, nós precisamos de pessoas que se posicionem em Deus. Pessoas que se posicionem em Deus. Deus espera que você se posicione diante desse mundo. O mundo se levanta contra tudo que se diz Deus. Deus quer que você se posicione em favor dele. Deus quer que você se posicione. Amém? Uma outra coisa aqui, uma outra característica que eu vejo nesse jovem aqui, é que ele defende aquilo que é importante. E eu te pergunto nessa noite, o que é importante para você? O que é importante para você? Olha, no versículo 2 diz: Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus. E os que não morreram fugiram. E o texto diz: e o Senhor efetuou grande livramento. O Senhor efetuou grande livramento. Por quê? Porque aquele jovem, ele defendeu o que era seu, o que era importante. Samar entendeu que aquele campo de lentilhas, embora insignificante, ele tinha valor para ele. O que é importante para você, querido? A sua família é importante para você? A sua casa é importante? Os seus filhos são importantes? A sua fé é importante? A sua vida é importante? O seu trabalho é importante? Aquilo que é importante, eu preciso defender. Aquilo que é importante. Deus honra, irmãos, quando nós nos posicionamos em Deus, em prol de algo que vai glorificar o seu santo nome. Então, diante de uma injustiça, diante de algo que você está vendo ali, a mão do diabo operando, quantas vezes alguém chegou para mim, uma causa assim que
absurda, a gente nitidamente via a mão do diabo, mas nós vamos entrar nessa guerra, e o diabo não vai fazer isso com sua família, o diabo não vai fazer isso com o seu filho, o diabo não vai fazer isso com sua filha, nós vamos entrar em guerra, e Deus vai nos dar a vitória, e Deus sempre nos deu vitória. Aleluia! Porque quando nós defendemos o que é importante, meu irmão, Deus entra na causa. Quando nós defendemos o que é justo, Deus entra na causa. Então comece a se posicionar e a defender aquilo que é justo, aquilo que é digno, aquilo que o Senhor te confiou. O que foi que Deus colocou nas suas mãos? O que foi que Deus confiou a você? Defenda. Defender é cuidar, irmãos. Defender é impedir que seja destruído. Defender é zelar, é guardar. Sabe, o que foi que Deus te deu até hoje? Material mesmo. Deus te deu uma casa, Deus te deu um carro. Meu irmão, cuida disso. Se você cuidar, Deus vai multiplicar. Se você cuidar, Deus vai te honrar. Quando nós cuidamos daquilo que é importante, daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos confia. Deus me deu essa igreja para eu cuidar. Então tudo que se levanta contra essa igreja, eu defendo. Eu defendo. Durante 7 anos, não chegou a ser 7, quase 6 e 8 meses mais ou menos, nós tivemos uma briga com o Ministério Público. E o Ministério Público queria fechar essa igreja. Num domingo, colocaram uma placa aqui nessa rua: proibido estacionar. Colocaram as placas. Proibido estacionar. Dos 2 lados da rua, proibido estacionar. Das 6 da tarde, das 5:30 da tarde até as 11 da noite. Mas no outro dia de manhã eu estava lá no Ministério Público. Vocês vão me prender. Eu vou fazer um escândalo. Eu vou morrer por causa daquela igreja. Mas vocês não vão fazer o que vocês querem. Estou indo agora atrás de televisão, vou usar a influência que eu tenho, vou usar os meus amigos, vou usar a igreja, os meus pastores amigos meus. Nós vamos causar um rebu aqui nesse Ministério Público. Aí a promotora diz: não, fique calmo, nós vamos pensar melhor. Tiraram, à tarde tiraram. Mas se você encurva a cabeça e diz: seja feita a vontade do Senhor, né? Porque tem gente que se defende desse jeito. E ele não se defendeu orando, fazendo. Tem coisas que tem que ter ação, irmãos. Amém. Tem coisas que você tem que agir. Se você esmurece na hora dessa, você perde a guerra. Você perde a batalha. O campo de lentilha se acaba. Defenda a sua família. Defenda os seus filhos. Defenda a sua igreja. Defenda a sua fé. Defenda. Defenda os valores que você tem. Quais são os valores que você defende? Quais são os valores que você tem? Porque hoje o mundo é tudo investido. É o que não presta que tem valor. Mas eu vou me calar diante disso, eu vou me render a isso? De jeito nenhum. Eu vou defender o que Deus nos ensina. Eu vou defender a verdade de Deus. E dela eu não abro mão. Pode acontecer o que acontecer. Eu tenho que defender o meu campo de lentilhas. Amém, amados? Interessante aqui no versículo 12, que diz assim que o Senhor gerou um grande livramento. O Senhor
gerou um grande livramento. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi com a espada na mão, ele foi com a coragem que ele tinha, ele se colocou diante do inimigo para a batalha corporal, mas também ele estava confiando em Deus. Também ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia, irmãos, que Davi não ensinou só a lutar corporalmente, Davi ensinou a depender de Deus. Lembra quando Davi ia para toda guerra? Todas as guerras, sem exceção. Sabe o que Davi fazia? Orava a Deus e perguntava: Senhor, eu devo ir para essa batalha? Essa batalha, o Senhor vai me dar vitória nessa batalha? Porque antes de ir para uma batalha podia desistir, podia fazer um acordo de paz, podia se render ou podia lutar. E Davi sempre orava a Deus. E todas as respostas de Deus foram assim: vai, que essa batalha, essa vitória já é tua. Vai. Olha, irmão, Deus está falando isso para nós nessa noite. Vai, que essa batalha é tua. Vai, você tem que ir. Você tem que ir. E ir é confiando em Deus. Sabe, o fato de ir e de se colocar na batalha, você está dizendo assim: Senhor, eu confio em Ti. Porque quem sou eu? O que eu tenho? A minha força é muito limitada. Sabe, um homem contra o exército. E um homem botou o exército para correr. Mas por quê? Porque ele teve coragem e lutou, mas o Senhor foi quem deu o grande livramento. É o Senhor, irmãos, é o Senhor pelas nossas causas. Sabe, irmãos, eu entendo que quem confia em Deus, diga, quem confia em Deus, nunca luta sozinho. Quem confia em Deus nunca luta sozinho. As suas lutas é a luta do Senhor. Amém, amados? Amém, queridos? Sabe, o segundo ponto que eu notei aqui é como é que nós podemos ser essa geração, como é que nós podemos ser Samar nesse tempo, né? Quais são as atitudes aqui? Eu sei que ele foi, eu sei que ele se colocou lá, sabe, mas o que eu preciso ser, sabe, irmãos? Eu tive algumas respostas na Bíblia. Primeiro, seja firme na fé. Seja firme na fé. Sabe, Paulo, ele orienta a igreja de Corinto e ele diz assim: olha, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. É tudo que eu já falei agora há pouco. Sejam firmes na fé. Fiquem alertas, mostrem coragem, sejam fortes. Então nós não podemos nos abalar, irmãos, pelas circunstâncias ou pelo medo. Nós temos que fortalecer a nossa fé na palavra de Deus e na oração. É isso que nos fortalece. E Davi ensinou isso para os seus valentes. Davi ensinou tudo, irmãos. Davi ensinou que antes da guerra tinha que orar. Antes da guerra tinha que pedir a orientação de Deus. Antes da guerra tinha que estar debaixo da mão de Deus. Porque quem está debaixo da mão de Deus tem a proteção de Deus. Davi ensinou e esses discípulos aprenderam. E Paulo está falando a uma igreja que está enfrentando uma série de problemas. Disse: olha, vocês precisam permanecer firmes na fé. Vocês precisam ter coragem. Vocês precisam ser fortes. Se mostrem fortes. Se mostrem fortes. Foi como eu fui lá no Ministério Público. Fui lá e fiz o maior escangalho e a coisa aconteceu. Amém, queridos? Amém, amados? Então não se deixe abalar.
Sabe, lute pelos propósitos de Deus. Lute pelos propósitos de Deus. Reconheça que a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais. Paulo fala isso em Efésios 6, 10. Ele nos orienta a nós tomarmos posse das armaduras espirituais, como a oração, como a palavra, como o jejum. Paulo nos orienta. Nós precisamos ser corajosos em meio à crise. E não falta crise, irmãos, não falta. Se você for olhar para a crise, você nem vive. Se você for olhar para a crise, você não faz nada. Mas Deus nos orienta a sermos corajosos. Será que Samar foi corajoso? Sim ou não? Rapaz, eu leio esse texto aqui e digo, rapaz, que camarada corajoso. Eu não sei nem se esse campo de lentilha era dele. Mas ele diz, esse campo aqui não vai destruir. Eu acho que ele gostava muito de lentilha. Esse campo aqui não vai destruir, não. Ficou no meio dele, pode vir. Coragem, meu irmão, é coragem. Sabe, irmãos, quando Moisés foi passar o bastão para Josué e passou, quando Moisés morreu, irmãos, Deus chamou Josué e orientou para ele ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque se ele fosse forte e corajoso, sabe o que ia acontecer? Eu serei contigo. Eu para o seu irmão, seja forte e corajoso, meu irmão. Agora, ser forte e corajoso diante de quem? Não é diante de Deus, porque Deus sabe o medo e sabe as inseguranças. Deus sabe a situação difícil. É ser forte e corajoso diante dos inimigos. Seja forte e corajoso. Sabe, irmãos, olha, talvez eu não sei, ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Mas eu não sei, ele com a espada ele enfrentou o exército. Aí a Bíblia diz que ele matou alguns e outros fugiram. E os outros fugiram diante daquela atitude, diante do exército, vendo aquele jovem lá no meio do campo de lentilha. Qual era a ideia que eles estavam vendo? Rapaz, esse cara é corajoso demais. Aí ele mata alguns, os outros estão lá e dizem, meu Deus, é corajoso demais, isso é doido, vamos embora daqui. Correram, foram embora. Às vezes parece uma doidice mesmo. Eu tenho um primo que ele não é muito certo da cabeça, mas ele serve a Deus. Ele foi casar. Aí ele foi lá no escritório do empresário, que ele conhecia, ele falou, olha, eu quero que tu me arrume um caminhão para pegar um pessoal lá não sei aonde, não lembro do local, né? E levar, que é o meu casamento. Eu quero que tu mande um caminhão com motorista. E o dono disse, como é que é? Eu estou precisando, eu quero que tu faça isso. Ele olhou assim, rapaz, atende esse doido, leva esse doido aqui, faz o que ele está pedindo aí, leva o caminhão, faz qualquer coisa, não estou para discutir nada disso aqui não. E levou, irmãos, eu estou doido. É assim que acontece às vezes. Nessa loucura da vida, a gente tem batalhas grandiosas, vitórias grandiosas diante de batalha. Com Deus tem que ser meio doido mesmo. Amém? Tem que ser meio doido. Esse cara aqui, ele estava meio doido. O cara olhou assim, sabe, irmãos, e é tremendo, porque quando Deus, Josué 1,9, uma frase que eu gosto muito quando Deus fala para Josué. Deus fala assim para Josué, diz assim, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso.
Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Aleluia, irmãos, é demais. Deus está conosco. Deus está vendo a insegurança, Deus está vendo a capacidade, Deus está vendo a fraqueza, Deus está vendo as condições que nós estamos. Mas quando nós somos corajosos, quando nós enfrentamos, meu irmão, Deus é conosco. Deus está vendo, Deus é conosco. Agora, se você for covarde diante dos homens, você não vai ganhar nada, nem dos homens, nem de Deus. Quando estão entendendo isso, que a glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus chamou, irmãos, Deus chamou Josué e Samar para serem fortes e corajosos diante de grandes desafios. E Deus está lhe chamando também para você ser forte e corajoso, para nós sermos fortes e corajosos diante desse mundo aí fora. Sermos fortes e corajosos diante desse mundo, diante dos desafios, diante das lutas. Será que Deus pode contar com você? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua coragem, preste atenção que eu vou lhe dizer, a sua coragem vai inspirar a outros. O teu posicionamento inspira a outros. A tua atitude inspira a outros. Sabe, uma vez eu estava aqui, a gente estava fazendo uma campanha tinha que arrecadar dinheiro para alguma coisa que a gente estava fazendo na igreja aqui. E eu lancei um desafio, e os irmãos foram pegando, eu falando com... Aí chegou um irmão aqui, já não está mais aqui, graças a Deus. Né? Ele chegou, pastor, nós não podemos fazer isso, está todo mundo endividado, está todo mundo com problema, está todo mundo... Eu digo, meu irmão, é agora que Deus vai abrir a porta. É agora, é isso que Deus quer, porque quando a gente age e tem coragem, o milagre acontece. Aí tinha um irmão chegou e estava ali, né, e ouvindo aquilo, e cale a sua boca, você não precisa participar, fique na sua, porque quem vai conduzir a coisa aqui sou eu. Porque senão o cara vai expandindo o medo. Vai expandindo a miséria que está dominando ele, né? Vai expandindo a falta de coragem, de visão, a falta de fé. E não é isso que Deus quer. Quantas vezes a gente assume um compromisso, né, algo para ajudar alguém, às vezes nem tendo condições, mas Deus nos honra, Deus nos abençoa. Olha, irmãos, eu lembro quando eu assumi a igrejinha lá do Taquari. A igreja arrecadava R$100 e poucos na época. 100 e pouco, não dava nem para pagar a gasolina. Eu assumi a igreja. Aí, na primeira quinzena que eu estava lá, com menos de 15 dias, teve uma reunião de pastores. E tinha um camarada lá que falou, estava na igreja pior do que a minha, e não tinha condições, morava distante, estava pedindo uma ajuda. E começou a pedir ajuda na reunião, precisava de uma ajuda para... ele não tinha vale transporte, alguém pudesse ajudar com vale transporte para ele, que ele não estava dando conta de ir cuidar da igreja, ficava distante da casa dele, né? E ninguém deu confiança para ele. Surgiu um papo ali de política, eu sei que engoliram, eu vi ele tão encolhido, triste, como quem diz assim, não tem jeito, né? Ninguém me deu bola, e eu fiquei atento ali. Aí eu fui lá e disse, quanto é que você precisa por mês para suas passagens? Aí ele disse, R$115. Era quase toda a arrecadação da igreja que eu assumi, né? Eu disse, eu vou lhe dar esse dinheiro. Por 6 meses eu vou te dar esse dinheiro. É o tempo de você se levantar, né? Dei durante os 6 meses, irmãos, o dinheiro lá do vale transporte dele, né?
E Deus abençoou tanto a nossa igreja lá no Taquari. Em menos de um ano nós construímos a igreja. Está aqui meu pai está aqui. Ele era vendedor de uma dessas empresas aí de atacado e varejo, né, pai? Uma irmã da igreja estava falando lá com um comerciante. E o comerciante disse assim: a igreja está bonita, está ficando bonita, aí estão mexendo na igreja. A irmã da igreja disse assim: mas isso é dia do pastor. A igreja não tem condições para isso não. E eu não coloquei um centavo meu, irmãos. Foi Deus quem deu todos os recursos necessários. Então, quando nós assumimos, quando nós nos posicionamos, Deus nos honra. Deus nos honra. Olha, eu vou até falar aqui, aproveitar e dizer: olha, você não é dizimista porque não tem condições, nunca vai ter. Presta atenção, nunca vai dar. Vai estar sempre apertado. Sabe o que é que eu faço? Eu dou primeiro o meu dízimo, o resto eu vou resolver. E Deus resolve tudo. Está entendendo? Deus não deixa faltar nada. Nada, irmãos. Nada. Essa semana mesmo eu estava precisando de cobrir, né, R$600. Não tinha de onde tirar. Não tinha de onde tirar. Uma irmã ligou, me mandou R$1.000 de presente, aniversário ainda. Olha que bênção. Deus é bom, não é, irmãos? Deus cuida de você. Agora você precisa se posicionar. Porque se você não se posicionar, você nunca vai ver o milagre acontecer. Por isso que nunca vai dar. Ah, não dou meu dízimo que eu não posso. Não vai poder, irmão, não vai. Porque você vai colocar tudo na conta. Não vai poder. Ninguém pode. Ajudar alguém, ninguém pode. Está todo mundo apertado também. Mas quando você toma atitude, aí o milagre vai acontecendo. Foi isso que aconteceu. O Samar veio para o campo lá, não tinha nada, só tinha uma espada na mão. Tomou atitude. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Aí o povo de Israel, nenhum creram, correram tudo, fugiram tudo. E ele enfrentou. Deus honrou. Quem fugiu agora foi o quê? O exército inimigo. É assim que vai acontecer sempre na nossa vida. Quando nós nos posicionamos, o diabo ele vai correr. Então se posicione para você ver os milagres acontecendo na sua vida. Se posicione em nome de Jesus. Confie. Confie na providência de Deus. Salmo 37:5, Davi diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e tudo ele fará. Quem é que vai fazer tudo? Deus. Nós só precisamos confiar e entregar nosso caminho a ele. Ele vai fazer tudo. Ele vai providenciar tudo. Ele vai dar todos os recursos. Ele vai abrir todas as portas. Ele vai providenciar. Meu irmão, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é quem faz. Como? O como pertence a Deus. Como ele vai fazer? Pertence a ele. Samar sabia como ele ia vencer o exército? Mas venceu ou não venceu? Quem foi que deu o livramento? Deus. O milagre aconteceu. O milagre é Deus quem faz. E como? Não, nem pensa nisso, tu vai ficar doido. Não pensa nisso. Só faz o que Deus te manda. Só faz a tua parte. Nós só precisamos pegar nossa espada e correr para o campo de lentilha e defender o campo. O resto, quem faz é Deus. Amém, amados? Deus vai fazer, Deus fez e Ele vai continuar fazendo. Deus faz e Ele vai continuar fazendo. Na minha vida e na sua vida. Nós só precisamos nos posicionar. Nos posicionar. Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Deus falou com você nessa noite? Então se posicione. Palavra que se ouve é palavra que tem que se praticar. Você julga, foi de Deus? Foi, então pratique. Você vai ver. Você vai ver. Amém, amados? Nenhum mal vai chegar na sua tenda, mas você tem que se posicionar.
O salmista Davi, ele disse assim: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Mas lembre-se que Davi cita nessa palavra, no contexto dessa palavra, a confiança nele. Se você confia no Senhor, Deus vai honrar a sua vida. Deus honrou Samar. Nada aconteceu ao campo de lentilha. Os inimigos morreram. Quem não morreu teve que fugir, senão ia morrer. Eu declaro na sua vida, meu irmão, o que o inimigo quer fazer contra você. Se ele quiser continuar, se você se posicionar, ele vai morrer, senão ele vai ter que fugir. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.